Uma boa noite mais uma vez e a paz do Senhor Jesus para todos que estão aí nos assistindo nesta live. Vamos compartilhar com vocês agora mais um pouco da palavra de Deus. Estivemos adorando ao Senhor com louvor e dentro deste louvor estarei ministrando uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor palestrará comigo, palestrará com você, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E por isso nós estamos alegres. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você agora, nesse momento, a pegar sua Bíblia. Caso você esteja aí próximo da sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. É um texto bastante conhecido. Já tem alguns dias que o Espírito Santo tem feito meditar essa palavra no meu coração. E tenho meditado nessa palavra. É uma palavra muito conhecida, mas eu tenho certeza que nesta noite o Senhor lhe agirá em meu favor, em seu favor, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que ainda continua realizando proezas. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 22, do versículo 22 ao 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você pode dizer amém por esta palavra? Diga amém nesse momento, porque a palavra do Senhor é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que eu e você temos pedido ou pensado, porque Ele é meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Esses versículos que eu e você acabamos de ler vêm falando sobre uma parábola. É a parábola do filho pródigo. Quem nunca ouviu falar do filho pródigo? O filho pródigo significa aquele que é gastador. Ou seja, pródigo é gastador, não é prodígio, tá, irmãos? Prodígio é uma outra coisa. Pródigo significa gastador. Por que filho pródigo? Por que filho gastador? Porque o Senhor Jesus ele vem descrevendo, narrando nessa parábola. Nós vemos que era uma forma que Jesus tinha de ensinar e aplicar as suas verdades àqueles que estavam interessados em ouvir e aprender, assim como eu e você estamos interessados em ouvir e aprender neste momento. A parábola é uma pequena narrativa cujos elementos são fatos da vida, do cotidiano, para aplicar virtudes morais, virtudes de crescimento para as nossas vidas. E nós vemos que Jesus ele começa a contar essa parábola, que um certo homem ele tinha 2 filhos. E o mais moço, que é esse filho pródigo, ele chega para o seu pai e diz assim: olha, pai, me dá parte da fazenda, me dê a parte da herança, porque eu quero ir para um lugar longínquo, eu quero ir para uma outra terra, eu quero ir para um outro lugar. E o que eu acho interessante é que o pai não questiona esse filho. Nessa época, a aplicabilidade de se pedir uma herança ou parte da fazenda, apesar dele ser o filho mais moço, ele recebia automaticamente 1/3 da fazenda, 1/3 da herança, porque 2/3 da herança quem recebia era o filho mais velho. O filho novo ele recebia 1/3 da herança, 1/3 da fazenda. O que eu acho interessante é que quando o filho se apresenta para o pai e pede parte da fazenda, parte da herança, o pai não fala nada. Porque o significado do filho pedir a herança, pedir parte da fazenda, era simbolizado que o pai já estivesse morto, mas o pai não estava morto, o pai estava vivo. Mas ainda assim o pai não replica, o pai não questiona, o pai não diz nada. Simplesmente o pai pega a parte do filho mais moço, aproximadamente, pela época, 1/3 da parte da fazenda da herança e dá para o seu filho. E a palavra do Senhor vem dizendo que este filho pródigo, esse filho gastador, ele separa suas coisas, podemos dizer assim, conjecturando para os dias de hoje, separa suas malas, separa suas roupas, seus sapatos e vai para uma terra longínqua. Ou seja, ele sai da fazenda. Eu quero trazer uma outra aplicabilidade para a nossa vida nesta noite. Fazenda, a gente tem a noção de que é uma área rural, uma área do interior. Então não tem muitos recursos. Apesar de demonstrar que possivelmente esta família tinha posses, tinha bens, mas não tinha grandes recursos.
Mas de repente na cabeça desse filho mais moço, esse filho pródigo, eu tenho que ir para a cidade. Eu estou perdendo muito meu tempo aqui na casa do meu pai, servindo o meu pai. Eu preciso conhecer coisas novas, eu preciso viver coisas novas. Já estou muito conhecido, eu já sei de tudo que se passa aqui na fazenda, eu já sei a rotina do dia a dia, eu já sei tudo o que acontece. Eu preciso respirar ares novos, eu preciso viver momentos novos. Mas ele quis esses ares novos, conjecturando isso para os dias de hoje. Ele quis viver esses momentos novos na sua vida, em sair da fazenda e ir para uma terra longínqua, possivelmente para uma cidade, para viver um novo tempo, para viver um novo momento. Mas quem vive um novo tempo, um novo momento, ou quem respira uns novos ares, longe da presença do Pai? Eu acredito que você esteja me entendendo o que eu já quero dizer nesta noite. De repente você esteja me ouvindo e me assistindo através dessa live e esteja afastado do caminho do Senhor, porque um dia você decidiu viver um novo momento, um novo tempo na sua vida, longe da presença do Pai. E esse moço, esse filho pródigo, ele decide dessa forma. E ele vai com suas coisas, com parte da sua herança e vai para uma terra longínqua. E essa terra longínqua, eu e você sabemos que significa o mundo, que é estar longe da presença de Deus, que é estar longe da presença do Pai. E nós vemos que este moço ele começa a gastar tudo que ele tinha recebido das mãos do seu pai, a herança, 1/3 da fazenda, 1/3 da sua herança, ele começa a gastar de forma dissoluta. O que significa forma dissoluta? De uma forma indevida. Ele se mistura com prostitutas, tem casos com prostitutas, ele se mistura com bebedices, com orgias. Ele começa, como diz o ditado, a cair ladeira abaixo. Ele começa a despencar ladeira abaixo. Só, queridos, que eu e você sabemos bem que um dia o dinheiro acaba. E foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo. Chegou um momento em que ele se divertiu tanto, quis respirar novos ares, quis viver novos momentos, mas longe dos olhos do Pai, longe da presença do Pai. E este filho ele começa a decair em cada dia mais. Cada dia ele vai decaindo, cada dia ele vai declinando, cada dia ele vai sendo arruinado, cada dia ele vai sendo destruído, cada dia ele vai sendo vencido pelas escolhas que ele fez na sua vida. E nós vemos que ele começa a padecer necessidades, porque na terra onde ele estava, começou a surgir uma grande fome. Estava existindo uma grande fome naquela terra onde ele estava. E a palavra do Senhor nos afirma, a palavra do Senhor nos diz que o dinheiro dele tinha acabado, e ele procura um dos cidadãos daquela cidade, e um dos cidadãos lhe oferece um emprego. Mas sabe qual foi o emprego daquele filho pródigo? Cuidar de porcos. Isso era uma afronta para um judeu, porque porco é um animal imundo. Na cultura judaica era um animal imundo, um animal podre, um animal sujo. Mas ele se dispõe a cuidar de porcos, porque era a única opção que tinha para ele. Mas ele não receberia nenhum dinheiro, nenhum valor por isso. E quando ele olhava os porcos se alimentando das bolotas, das alfarrobas, algumas traduções falam alfarrobas, que significa vagem nos dias de hoje, fazendo essa comparação, tem muito a ver com vagem, que nós conhecemos, essas alfarrobas que os porcos comiam e que as pessoas mais pobres também comiam. Ele desejava comer, mas a palavra do Senhor não afirma que ele comia, ele desejava comer. Olha só, até que ponto chega uma pessoa que decide pedir a herança, pedir parte da herança ao seu pai, a viver a sua vida de uma forma individualista, de uma forma egocêntrica, longe da presença de Deus, longe da presença do Pai, e ele começa a decair, ele começa a perder, ele começa a definhar, ele começa, queridos, a viver à beira do caos. Ele vive no caos, se aprofunda no abismo e no mais profundo abismo. De repente você esteja ouvindo essa palavra que eu estou ministrando agora. De repente vem na sua mente, poxa, eu me lembro de fulano, que outrora servia ao Senhor, mas que por algum motivo ele decidiu se afastar da presença do Senhor. Porque não é só o afastar da igreja, mas é o afastar da presença do Senhor. E por ter se afastado da presença do Senhor, essa começou a se envolver com coisas ilícitas. Porque, queridos, a palavra do Senhor diz em Romanos, eu e você conhecemos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna.
E nós vemos que apesar da precariedade que este filho pródigo estava vivendo, de que ele desejava se alimentar e não podia, de que ele desejava viver de uma melhor maneira, mas já tinha perdido tudo, ele cai em si. E ele começa a se lembrar dos momentos valiosos que ele tinha vivido na casa do seu pai. Não lhe faltavam comidas, não lhe faltavam roupas, não lhe faltavam calçados, nada lhe faltava quando ele estava na presença do pai. E ele começa a refletir, poxa, se eu hoje pudesse pelo menos me tornar um dos servos do meu pai. Ah, que saudade da casa do meu pai. Ah, que saudade do meu pai. Ah, que saudade de todos que estavam ali, que estão ali ainda. E eu estou aqui padecendo, sofrendo, mendigando até mesmo. E ele cai em si. E ele começa a dizer, eu vou me levantar. Eu acho isso lindo. Eu vou me levantar. A palavra do Senhor diz no versículo 18, no capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Vou repetir. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, no versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. O que eu acho lindo, o que eu acho interessante, é que ele reconhece o seu erro, ele reconhece a besteira que ele fez, a falha que ele cometeu, mas ele decide, não, eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai, vou pedir perdão, reconhecer que eu pequei, eu vou dizer para ele que eu pequei perante o céu e pequei perante ele, já não sou digno de ser chamado nem filho dele mais, ainda que eu seja, mas eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O que o Espírito de Deus ministra em meu coração para dizer, seja para você que esteja me ouvindo, ou você que está clamando por alguém que está longe dos caminhos do Senhor, precisa tomar uma posição. Este homem, apesar da sua queda, apesar da sua fraqueza, apesar da sua falha, ele decide dar um basta nessa situação. Não, eu vou me levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele se levanta e vai ter com seu pai. Apesar de no início da parábola o pai não dizer nada para ele, e lhe ofertar, e lhe dar a parte que ele tinha pedido. Ah, queridos, mas o pai sabia que um dia aquele filho voltaria totalmente quebrado, totalmente desanimado, totalmente frustrado, mas o pai não lançaria isso no rosto. De repente eu esteja falando com alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, em que você se sente o mais miserável dentre os homens. Saiba que de repente o filho pródigo também se sentiu desta mesma forma. Mas não foi a situação atual em que ele se encontrava que o impediu dele romper os seus limites naturais. Mas a situação atual em que ele se encontrava fez com que ele ilimitasse suas forças naturais para que pudesse novamente se apresentar à presença do Pai. E nesta noite o Espírito Santo te convida que você, que eu e você, apesar dos erros que temos cometido, apesar das falhas que temos cometido, que eu e você possamos nos apresentar ao Pai. Porque o Pai, ele não nos lança em rosto. Você pode até mesmo, podemos falhar com os outros e de repente em algum momento da ira ou no momento da cólera a gente se lembrar de uma situação que aconteceu há tempos atrás e a gente lançar no rosto de alguém. Mas, queridos, o nosso Senhor, ele não é assim. E o Senhor, ele te convida, filho. O Senhor, ele te convida. Aí eu já me lembro da palavra do Senhor lá do profeta Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1, em que a palavra do Senhor diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O filho pródigo decidiu levantar-se e ir até o pai. De repente você se encontra caído, se encontra abatido, se encontra cabisbaixo, se encontra desanimado, com tantas acusações do maligno contra a sua vida, de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que você nunca mais será o mesmo. Pelo contrário, o sangue de Jesus me purifica e te purifica de todo o pecado. É tempo de voltar. É tempo de voltar, sabe por quê? Porque nos braços do Pai é o seu lugar. Assim diz o Senhor para mim e para você, nos meus braços é o teu lugar. Eu me lembro do texto da palavra do Senhor, também no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, vem falando sobre o homem pequeno, sobre Zaqueu, que eu e você conhecemos muito bem.
No versículo 4 do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, Zaqueu ele corre para subir numa figueira brava. E quando Zaqueu corre, sobe na figueira brava para ver Jesus que estava passando, ele sobe para ver Jesus. Mas no versículo 6, a palavra do Senhor diz que ele desce apressado para receber. E no versículo 8 do capítulo 19, a palavra do Senhor diz da seguinte forma, que ele se levanta para se arrepender. Eu quero declarar uma palavra profética na sua vida. Ainda que você tenha se comportado como Zaqueu, você conhece também essa história, que era um coletor de impostos, que cobrava juros absurdos ao povo de Deus, porque era um decreto de Roma. O povo de Deus estava sendo dominado por Roma. Mas quando ele vê Jesus em cima de uma figueira brava, Jesus o chama pelo nome, já disse isso aqui numa outra live. Mas ele desce apressado para recebê-lo. Queridos, que eu e você possamos estar apressados a cada dia em receber Jesus na nossa vida, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Assim diz Ele mesmo em sua palavra. E o que eu acho interessante é que no versículo 8 do capítulo 19, a palavra do Senhor diz assim, que Zaqueu recebe Jesus em sua casa, mas ele se levanta. Vamos ler capítulo 19 de São Lucas? Algumas folhas atrás. Lucas 19, versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, ele estava reconhecendo os seus erros, ele estava reconhecendo as suas falhas, e ele se levanta para se arrepender dos delitos que ele tinha cometido. Assim foi com o filho pródigo, ele se levanta para ir em posição diante do Pai, para suplicar o perdão ao Pai, para pedir perdão ao Pai. E com certeza o Pai estava o esperando, o Pai estava o aguardando. Nós vemos aqui no versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, olha só isso que diz a palavra de Deus. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. O pai sabia que aquele filho um dia voltaria. O pai sabia que aquele filho um dia voltaria, ainda que quebrado, ainda que maltratado, ainda que fedorento, ainda que sem beleza nenhuma, ainda que maltrapilho, todo rasgado, todo nojento, mas o pai sabia que ele um dia voltaria. E quando aquele filho desponta no caminho, aquele pai o vê de longe. Eu quero ministrar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu não sei em qual caos você tem se encontrado. Eu não sei qual tem sido as impossibilidades da tua vida, que hoje você está tão aprofundado, está tão mergulhado, que ainda permanece longe dos caminhos do Senhor. Mas saiba que a partir do momento em que você decidir, eu quero me chegar ao Pai, eu quero me apresentar ao Pai, queridos, assim como o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu acredito que aquele filho pródigo estava maltrapilho, estava com fome, estava fraco, estava, querido, com mau cheiro, estava, querido, totalmente vencido, mas ele decide chegar à presença do Pai. E a palavra do Senhor diz que o Pai o vê de longe, e ele se move de íntima compaixão. Eu me lembro da palavra do Senhor lá em Lamentações de Jeremias, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor sobre a sua vida são as causas de você não ser consumido, de você não ser consumida. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Você já olhou para o céu? Já pôde ver o começo e o início do céu? Ninguém, queridos, pode mensurar o céu, porque o céu é infinito, não tem início e não tem fim, criação de Deus. Assim são as misericórdias do Senhor para com a tua vida. O que eu acho lindo, que o Pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo
Ele percebeu o estágio, o estado em que seu filho se encontrava. Ele não esperou o filho chegar na porta da casa. Ele não esperou o filho chegar, mas o pai se prontificou em correr em direção ao filho. E nesta noite eu quero declarar uma palavra profética sobre a vida daqueles que estão me assistindo agora. Ainda que você decida se levantar, ainda que você se decida ir em direção ao pai, mas ainda assim está cambaleando porque você está com fome, você está desnutrido, você está enfraquecido, você está praticamente destruído ou visivelmente destruído em suas emoções, destruído no seu espírito, destruído na sua alma, até mesmo o seu físico tem sentido esses bombardeios que um dia, pela sua escolha que você fez, você se permitiu se definhar cada vez mais longe da presença do Pai. Mas ainda que você decida chegar à presença do Pai e que ainda assim você não tenha força de se apresentar ao Pai, o Pai já te viu de longe e o Pai ele vai em direção a você. E o que eu acho lindo é que esse Pai se moveu de íntima compaixão e corre e lança-lhe ao pescoço do filho e o beija. Você pode imaginar essa cena? Imagine eu e você nesse tempo que estamos tão distantes uns dos outros, estamos distantes dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos da igreja, dos nossos líderes, estamos distantes. Mas, querido, como eu tenho visto aí em alguns vídeos, em algumas postagens, quando tudo isso acabar, vai ser um correndo para os braços do outro, abraçando o outro, beijando no rosto ou beijando na testa, com carinho. Oh, meu Deus! E assim o Pai está me esperando e te esperando. Você que está longe da presença do Senhor, você que está afastado do caminho do Senhor, o Pai, Ele está te vendo. E o Pai, Ele vai em tua direção, porque Ele quer mudar o rumo da sua história. Ele quer mudar o rumo da sua vida. Toma a decisão hoje, toma o posicionamento hoje, porque o filho pródigo, ele se posicionou. Eu vou me levantar. E ele se levantou e foi. Mas o pai sabia que ele voltaria, assim como o pai sabe que você um dia também vai voltar. Porque o sangue dele não foi derramado à toa, o sangue dele foi derramado por amor à sua vida, porque ele ainda acredita na sua vida e tem uma história a cumprir ainda na sua vida e através da sua vida. A palavra do Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, não tem para vício. Quando Deus age, não tem para o pecado. Quando Deus age, não há como o inferno impedir. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Oh, meu Deus, e nesta noite eu já vejo cadeias sendo quebradas. Nesta noite eu já vejo opressões do inferno sendo vencidas. Nesta noite eu já posso ver demônios do inferno batendo em retirada. Eu já posso ver mentes atordoadas com acusações do inferno, mentes sendo libertas, porque o Pai está te vendo. O Pai ele se aproxima de você, se você o quer, se você decidiu se aproximar, se você decidiu se achegar, ele se aproxima de você e ele diz para você, você é meu, e ele te pega, ele te abraça, ele pega você pelo seu pescoço e te beija. Receba o abraço do Senhor nesta noite, receba o beijo do próprio Deus nesta noite na sua vida, receba isso. E o que ele tinha programado em dizer para o pai, quando o pai se aproxima, o abraça e o beija, ele lança pelo pescoço do filho e o beija. Oh, meu Deus! E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, aí foi o versículo que nós lemos, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Aquele filho estava maltrapilho, aquele filho estava totalmente vencido, totalmente destruído. Mas o pai sabia que ele voltaria, aquele filho voltou. Ele não poderia permanecer da mesma forma na casa do pai, mas já havia roupas de grife preparada para a vida daquele filho pródigo, assim como há roupas de grife celestiais preparada para a tua vida. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que está afastada do caminho do Senhor, tem roupas de grife celestiais, estou aqui conjecturando, preparadas para a tua vida. O Senhor quer retirar de você essas vestes de cinzas. O Senhor ele quer colocar em você vestes de louvor.
A palavra do Senhor diz: em todo o tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O Senhor tem vestes novas preparadas para a tua vida, porque ainda que você tenha se afastado, mas para Ele você não deixou de ser filho. Pode ser que em alguns momentos você tenha se esquecido de que Ele tenha sido ou Ele é o teu pai, mas Ele permanece sendo teu pai. Ele não te abandonou, Ele não te abandona e jamais te abandonará. A palavra do Senhor nos diz, né? Pode uma mãe se esquecer do filho que cria? Pode uma mãe se esquecer? Mas ainda que essa mãe se esqueça, eu, Senhor, jamais te esquecerei. O Senhor não te esquece. O Senhor ele não te esqueceu. Vai depressa, diz o pai. Depressa. Bora, servos. Corre lá. Trazei depressa a melhor roupa. Tinha a melhor roupa preparada para aquele filho que estava destruído. E tem melhor roupa preparada para a sua vida, para te vestir. Ah, o Senhor não quer te ver com essas vestes de maltrapilhas no sentido espiritual da sua vida. O Senhor não quer te ver com essas vestes rasgadas, com essas vestes sujas. Vida que você não tem jeito, ninguém acredita em você, que ninguém te ama, que ninguém te quer. Olha esse vício, olha o que você está fazendo, olha o que você está dizendo. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Trazei a melhor roupa e vestilho. Aquele filho pródigo estava sendo vestido da melhor roupa, porque já estava preparada, reservada para ele. Assim o Senhor tem preparado novas roupas para a vida daqueles que estão me assistindo, me ouvindo agora. De repente você esteja lutando em oração, lutando no Senhor pela vida daquele que está desviado, pela vida daquela que está desviada. E quando fala de Jesus, vira até uma onça, vira um leão. Não pode nem ouvir falar nesse nome, mas acalma o teu coração. Tem vestes novas guardadas para a vida dele, para a vida dela, que o Pai ainda quer vestir na vida dele e na vida dela, quer vestir na sua vida. Ainda há chance de você vestir essas vestes. Trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde um anel na mão. Queridos, eu posso imaginar a cena no momento em que aquele filho pródigo pede a herança. Ele estava com as suas melhores roupas. Estou aqui conjecturando. Na parábola não diz isso não. Mas eu acredito que ele estava com a sua melhor roupa. E ele começa a tirar suas melhores roupas e entrega para o pai. Ele tira o seu anel e entrega para o pai. Ele tira as suas sandálias e entrega para o pai. Mas, querido, o que um dia ele te entregue permaneceu guardado, permaneceu reservado. E no momento certo, no momento adequado, ele torna a vestir o que estava separado, preparado para ele. Aquela veste não era para o irmão mais velho. Aquela veste não era para nenhum servo do pai. Aquela veste estava guardada para aquele filho pródigo que um dia voltaria. Ah, meu Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. Porque tem vestes guardadas na grife do nosso Pai Celestial. Tem vestes guardadas. E aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, o Pai um dia o tornará a vestir. Esse anel que um dia foi perdido. Quando se fala de anel, se fala de honra. Possivelmente um selo familiar. Esse anel ele foi restituído na mão desse filho pródigo. E a palavra do Senhor diz que também colocou-se sandália nos pés. Eu disse aqui numa outra live, uma pessoa descalça é o símbolo de uma pessoa escrava. Mas aquele que é filho precisa estar calçado, os seus pés precisam estar calçados. E nesta noite eu declaro profeticamente, vestes novas, óleo de alegria, vestes de louvor, coroa ao invés de cinza, vestes novas, anel no dedo e sandálias nos pés, porque assim eu e você somos os filhos desse Pai que tem nos separado dia após dia, nos amado diariamente como filhos prediletos seus que nós somos, e Ele é o meu Pai predileto. Você pode dizer, o meu Deus é o meu Pai predileto. Ainda que eu tenha sofrido com meu pai paterno, ainda que o meu pai paterno tenha me rejeitado, ainda que o meu pai paterno não tenha me reconhecido o terreno, estou aqui dizendo, mas o meu Pai Celestial, Ele quem me criou, Ele me conhece melhor do que eu mesmo, e Ele tem me amado e permanecerá me amando até o fim, porque Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. O que eu acho interessante, que José também ele foi vestido de vestes reais. Mas José ele não se afastou do caminho do Senhor, conjecturando, trazendo isso para os dias de hoje. Ele não se afastou da presença do Senhor, mas ele passou todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades, perseverando no Pai.
perseverando em Deus, porque havia um propósito de Deus na vida de José, assim como há um propósito de Deus na sua vida. E lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 42, se não me falha a memória, ali o Senhor permite que José seja o segundo do reino do Egito. É colocado sobre ele as vestes reais. Ele já não estava mais num poço, ele já não estava mais numa prisão, mas ele já se encontrava num palácio. Assim somos eu e você. Ao retornarmos à fazenda é o palácio real, que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida, no seu reino celestial. É hora de voltar, é hora de retornar, é hora de renunciar, porque Jesus está voltando. E é colocado também o anel no dedo, na mão de José. E é também, queridos, colocado um colar no seu pescoço, um colar de ouro no pescoço de José, que simboliza a alta posição que ele se encontrava naquele reino do Egito. Assim somos eu e você, quando estamos na presença do Pai. Assim o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Alcançamos patamares maiores. Não só, queridos, nessa vida porque estamos na presença de Deus e Ele pode nos dar o melhor dessa terra. Mas ainda que eu e você não tenhamos as riquezas deste mundo, mas a melhor riqueza nós podemos obter, que é a eternidade. Obtermos a eternidade, porque há um propósito de Deus na minha vida e na sua vida, de junto com Ele, vivermos uma eternidade. Eu me lembro de uma história verídica, de um filho que ele estava brincando no quintal da sua casa. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O filho estava brincando no quintal da sua casa e tinha um lago no fundo da casa. E naquele lago existiam alguns répteis, alguns jacarés. E aquela criança, aquele garoto brincando, distraído, de repente um dos jacarés vem e o abocanha pelo pé, em um de seus pés. E começa a puxar aquele menino em direção ao lago. E aquele menino começa a gritar: pai, pai, pai. E o pai ouve o grito, sai desesperado e consegue alcançar o filho. E o jacaré puxando aquele menino pelo pé em direção ao lago. E o pai puxando pelos braços. E puxa o pai pelos braços, o jacaré puxando pelo pé. E aquele grito, e o pai gritando e puxando o menino pelos braços, e o jacaré arrastando em direção ao lago pelo pé, até que alguém passa pela estrada, ouve os gritos, ouve o barulho, para o carro, pega uma arma e dá um tiro naquele réptil, naquele jacaré. E aquele menino ferido foi direto para o hospital, e chegou-se no hospital, foi notícia na mídia, na época, e aquele filho diz assim: eu agradeço ao meu pai, porque o meu pai não desistiu de mim. Estou aqui com os meus braços roxos, mas o meu pai não desistiu de mim. Porque se o pai desistisse daquele menino, o jacaré teria levado ele para o fundo do lago. Assim tem acontecido com muitas pessoas. O jacaré, que podemos simbolizar o inimigo, tem abocanhado seus pés e tem feito de tudo para te levar para o fundo do lago. Mas o Pai, que nunca desistiu, que não desiste de você, Ele segura nos teus braços. E eu creio que a ação do Espírito Santo já mortaliza esse réptil que simboliza o inimigo das nossas almas. E você pode reconhecer que o Pai não desistiu de você. Você pode abrir a tua boca, proferir e dizer que o Pai não desistiu de você. E por não desistir de você, Ele ainda acredita em você para realizar coisas grandes e firmes que nem a sua mente consegue deduzir, consegue pensar, consegue imaginar. A palavra. Opa, falhou aqui. Dos 4 amigos que estavam carregando aquele paralítico quando Jesus estava na casa, fazendo um culto numa casa, a casa estava lotada, e descem com aquele paralítico pelo telhado, destelharam o telhado e desceram com aquele paralítico. E Jesus olha para aquela ação e, vendo a fé deles, e diz assim para aquele paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem estava paralítico. E mesmo assim Jesus olha para aquele homem e diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que eu quero dizer para você? A tua deficiência não invalida o que você é para Deus. Você é filho, você não é enteado. Você permanece sendo filho dele. A nossa deficiência não invalida quem nós somos para Deus, porque para Deus eu e você somos filhos, nós não somos enteados. Os teus pecados sejam perdoados.
os teus pecados sejam perdoados. Os teus pecados sejam perdoados. Assim diz o Senhor para mim e para você. E nesta noite eu quero levantar um clamor. De repente você que está afastado do caminho do Senhor, se você decide nesta noite se levantar e se aproximar do Pai, quando você tomar essa atitude, Ele já estará diante de você. Que você possa confessar Jesus na sua vida, reconciliar com o Senhor teu Deus, porque Ele tem muito a fazer na sua vida e através da sua vida. Ele tem muito a fazer. Quando se fala de se levantar, se fala de se reerguer, de se posicionar, de ficar de pé. Mas em meio à tua fraqueza Ele pode te fortalecer. Porque Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu e você podemos todas as coisas nele, porque ele age e reage em meu favor, em seu favor. E de repente você tem alguém na sua família que esteja afastado do caminho do Senhor. De repente você tenha alguém que esteja afastado ou afastada da presença de Deus. Eu quero convocar você a levantar esse clamor em oração agora. De repente essa pessoa esteja aprofundada na prostituição, nos vícios, no tráfico, ou seja, em qualquer espécie de pecado que tenha o afastado. O jacaré está no pé daquela pessoa, está tentando arrastar para o fundo do lago, mas o Pai não desistiu dela. Ainda que ela diga que não dá mais para servir a Cristo, que não dá mais para ir para a igreja, de repente até brigue com você quando você o convida a ir para a igreja. Sei que agora não temos esse tempo disponível, mas temos o tempo de sermos ministrados através das lives, através dos cultos online. Eu tenho certeza que a palavra, a semente do Senhor será germinada, será brotada e nascerá. O que apraz a Deus que faça acontecer na vida dessa pessoa. Eu convido você a fechar os seus olhos agora. Nós vamos orar pela vida daquele, pela vida daquela que se encontra afastado do caminho do Senhor. Feche teus olhos nesse momento, nesta noite, em nome de Jesus. Oh, meu Deus querido, Deus eterno, Deus de glória. Nesta hora, meu Senhor, nesta noite, quero, Senhor, levantar esse clamor em oração. Meu Deus, tantas pessoas estão nos assistindo agora, tantas pessoas estão nos ouvindo agora. Senhor, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Senhor querido, tem pessoas, Senhor, dentre a minha parentela que se encontram afastadas dos Teus caminhos. Senhor, que foram nascidas e criadas no Evangelho, mas que por algum motivo, Senhor querido, abandonaram. Senhor, não é só sair da igreja, é sair da Sua presença. Pai querido, é uma linguagem, Senhor, automática que falamos. Muitas das vezes essas pessoas falam em sua maioria, eu saí da igreja. Não, saiu da presença do Senhor. Senhor, eu quero clamar a Ti, Senhor, pela vida dos nossos entes queridos, pela vida daqueles que nos cercam, pela vida daqueles, Senhor amado, que estão próximo de nós e que, Senhor, um dia Te serviram, um dia foram levitas na Sua casa, um dia, Senhor, faziam parte de algum ministério, lideravam algum ministério, Senhor, um dia fizeram a Tua obra, um dia pronunciaram Teu nome, um dia ganharam almas para o Teu reino, mas que hoje, Senhor amado, estão perdidas. Senhor querido, estão como filho pródigo, Senhor. Estão como filho pródigo. A princípio, o filho pródigo pensou que estava abafando, Senhor. A princípio, o filho pródigo estava pensando, olha, estou de vento em polpa. Mas estava, Senhor, descendo a cada dia ladeira abaixo. Mas, Pai querido, não permita que esse jacaré, que é o inimigo das nossas almas, leve essa pessoa para o fundo do lago. Porque para o fundo do lago ela não terá mais escape. Terá morte eterna. Mas, Pai, o Senhor está segurando nos braços, Senhor, nos braços desta. Senhor querido, toda a opressão maligna, Senhor querido, todas as investidas do inferno, todo bloqueio na mente, todo bloqueio nos ouvidos, Senhor, dissipa e joga por terra nesta noite para o louvor do Teu nome. Nós clamamos a Ti em oração, ó Pai. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Pai, eu posso me recordar, Senhor, ali de Atos 9, Pai querido, apesar da Bíblia não ser clara em dizer que a igreja estava orando por Saulo, que era um dos perseguidores da igreja, mas eu acredito que a igreja orava por ele, porque, ó Deus, aquele encontro, Senhor, inacreditável que Saulo teve contigo no caminho de Damasco, trouxe uma mudança radical na vida daquele homem que foi transformado de um Saulo para Paulo. Saulo, Senhor, e Saul vem da mesma raiz, que significa aquele que foi pedido insistentemente. Senhor, Saulo, Saulo, o Senhor estava insistindo em Saulo.
até que chegou um momento que ele não conseguiu mais fugir. O que ele poderia fazer era se submeter à tua voz. Ele se submeteu a ti, foi uma bênção. Assim, Senhor, faça na vida daqueles que nós conhecemos que estão desviados. Senhor, prepara um caminho de Damasco para a vida deles. Prepara um caminho de Damasco para a vida delas. O cerca de alguma forma. Faça resplandecer, Senhor, a tua luz em meio a essas trevas, que os nossos entes queridos, aquele que nós conhecemos, estão, Senhor, fora dos teus caminhos, Senhor. Pai querido, e que estes e que estas sejam, Senhor, os Paulos dessa geração, porque precisamos, Senhor querido, ver estes restaurados, ver estas restauradas, e o Senhor pode restaurar, meu Deus, o Senhor pode restaurar a sorte, quebra as cadeias, Senhor, nós louvamos, ouço cadeia quebrando, e eu posso dizer profeticamente que cadeias estão quebrando, cadeias dos vícios, cadeias da prostituição, cadeias da frieza, cadeias do desânimo estão sendo quebradas, Senhor querido, Senhor, assim como aquele homem, Senhor. Seu insensato construiu a sua casa na areia, e quando veio as tempestades, arruinou e destruiu, foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus, mas aquele que construiu a sua casa na rocha, sobrevieram as terríveis tempestades, mas, Senhor querido, nenhum dos eventos pôde destruir aquela casa, porque aquela casa estava firmada na rocha. Senhor querido, firma os nossos passos na rocha, e firma, Senhor, os passos daqueles que um dia te serviram, Senhor, e que aparentemente podemos deduzir que esteja com os pés na areia, estejam sendo vencidos pelos pecados, pelas situações da vida. Senhor, firma os pés deles, firma, Senhor, os pés delas na rocha, porque a rocha és tu mesmo, Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o Senhor faz mesmo tudo por nós. O Senhor faz tudo pela gente. O Senhor faz tudo pela vida daqueles que o creem. Senhor querido, e faça mesmo, Pai, porque tem mãe chorando pela vida do seu filho, da sua filha afastada. Senhor, tem avós chorando pelos seus netos. Pai querido, Pai amado, meu Deus, tem tios, tem sobrinhos. Pai, tantas pessoas que amamos, Senhor, que estimamos, estão longe. E a gente olha e poderia, Senhor amado, meu Deus querido, e poderia não, a gente já imagina, poxa, se fulano estivesse na presença de Deus, estaria assim, estaria assado, mas olha como está. Isso dói o nosso coração. Mas, Pai, ainda que falemos, Pai querido, Pai da glória, pode não surtir o efeito esperado, mas quando tu falas, Pai, quem é que pode resistir? Saulo não resistiu, Senhor. Saulo era um assassino, Senhor. Saulo, Senhor querido, era um assassino e não pôde resistir à sua voz. Ele se rendeu a ti e foi perdoado e foi um instrumento nas suas mãos, porque ele foi, como o Senhor havia dito para Ananias, como foi dito nessa manhã pelo evangelista Edivaldo. Porque esse é para mim um vaso escolhido, é um varão valioso, Senhor Jesus, esta é uma varoa valiosa, este é um varão valioso, porque, Senhor amado, há valor. Nós não somos qualquer coisa, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Em minha alma estão as tuas digitais, e na alma de cada um de nós estão as tuas digitais, como nós cantamos, Senhor. E eu te louvo, eu te agradeço por esse momento de oração, porque, Senhor, eu verei, Senhor, nós veremos e ouviremos as notícias de quem estava, Senhor, afastado se reconciliará, porque é tempo de filho pródigo retornar para a casa do Pai. É tempo de filho pródigo voltar para a casa do Pai. É tempo de filho pródigo vestir roupas de grife. É tempo de filho pródigo, o Senhor, colocar o anel da melhor joalheria que existe, que é a joalheria do céu, que é a joalheria celeste, Senhor. Senhor querido, Senhor da glória, calçará a melhor sandália, porque, ó Pai, o que tu tens preparado é algo de valor, é algo valioso. Senhor, e eu declaro, meu Deus, eu declaro vida abundante para a vida daqueles e daquelas que hoje estão longe dos teus caminhos, mas que de repente já estão se reconciliando com o Senhor. Pai querido, tu conheces cada um e cada uma para o louvor do teu nome, é o que eu te peço em oração, no nome de Jesus, no nome de Jesus.